Querido irmão, querida irmã, nesta quarta-feira, 14 de fevereiro, celebramos a quarta-feira de cinzas. Que neste início de quaresma, comecemos com o santo jejum este tempo de conversão. No evangelho de hoje, escrito por São Mateus, ouvimos Jesus afirmando que nossas ações de penitência devem sempre ser voltadas ao Pai. Aqueles que agem aguardando as gratificações do mundo já recebem suas recompensas aqui nesta terra. Se desejamos as promessas divinas, devemos realizar nossas ações no santo silêncio, pois o Pai, que vê no oculto, nos dará o prêmio celeste. Se você busca também o tesouro do céu, escute a seguir a homilia realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar levando o caminho do Senhor a um irmão necessitado. Deus abençoe muito você e sua família. E um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, começamos hoje juntos a quaresma que vai nos conduzir, espero que também juntos, à celebração da Páscoa, da morte e ressurreição do nosso Salvador, esse ano, no finalzinho do mês de março. A igreja considera esse tempo que a gente tem nas mãos agora um tempo favorável. A segunda leitura que a gente ouviu hoje, a igreja sempre conectou com o tempo da quaresma. Agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. E o apóstolo Paulo diz para a gente: não deixe passar em vão a graça que Deus coloca nas suas mãos.
não deixe escapulir pelas suas mãos tanto que Deus te dá de oportunidades, de chances. Creio que é um compromisso que a gente pode fazer no comecinho dessa quaresma. Senhor, eu vou tentar ser mais atento a tanto que o Senhor me ensina, a tanto que o Senhor faz na minha vida, a tantas oportunidades que o Senhor me dá para ser alguém melhor. Eu vou tentar aproveitar essas chances. Quando vier a provação, eu vou abraçá-la com confiança. Quando vier a contrariedade ou quem sabe a injustiça, eu não vou virar bicho, eu vou me confiar ao Senhor. Quando vier uma oportunidade de fazer algo por alguém, mesmo que eu não possa resolver tudo, mas se eu puder fazer algo bom por alguém, ainda que me gaste um pouquinho, ainda que me tire um pouquinho dos meus planos, eu vou buscar fazer. Agora é o tempo da salvação, não é depois. O diabo sempre tenta fazer a gente pensar que o tempo da nossa vida é esse tempo chamado um dia. Deus sempre nos lembra que o tempo da nossa vida é esse tempo chamado hoje. Não deixe passar em vão a graça de Deus. E durante a quaresma e hoje já no primeiro dia, a nossa mãe, a igreja, reza pela gente, pedindo que seja um tempo que dê frutos na nossa vida, que mude a gente bastante. Depois, se você até quiser levar o folhetinho da missa para casa, hoje pode, porque já é a última missa, né? Eu queria depois que pedir a você que desse uma olhadinha no modo como a igreja reza pela gente no dia de hoje. Sabe, às vezes algumas mães oram pelos filhos e são um pouquinho estabanadas e pedem umas coisas meio esquisitas e sem cabimento, mas a nossa mãe igreja é uma mãe que sabe exatamente o que pedir a Deus por nós. E na liturgia da missa da quarta-feira de cinzas, ela pede algumas coisas muito preciosas. Na oração sobre as oferendas, na hora do ofertório, que a gente vai rezar daqui a pouquinho, a igreja pede que durante essa quaresma, o Senhor dê para a gente a graça de dominar nossos maus desejos pelas obras de penitência e de caridade. Então, primeira coisa que a igreja pede a Deus por nós nessa quaresma: Senhor, dá aos meus filhos, o teu povo, a graça de dominar seus maus desejos pela penitência e pela prática da bondade, da caridade. Dominar maus desejos. É interessante que a igreja não reza assim: Senhor, dá aos cristãos a graça de não ter maus desejos. Ah, que beleza que ia ser. Mas não é assim que funciona, né? Porque a nossa vida é combate, e o bom combate, a gente sabe que a gente trava dentro. A gente trava dentro do coração com os nossos maus desejos. E se não houvesse ocasião para combate, também não haveria vitórias. Deus quer nos dar a recompensa um dia por vitórias, ou seja, por combates que foram vencidos, e não porque a gente não precisou combater nada. Por isso a igreja não reza: Senhor, não deixe eles terem maus desejos, porque senão a gente não ia ter lutas e não ia ter vitórias. Mas a igreja pede: Senhor, que eles dominem seus maus desejos, e esse é o nosso combate. Quando a igreja faz a gente rezar assim junto com ela, primeira coisa legal, ninguém precisa se escandalizar com os seus próprios maus desejos ou com os maus desejos de qualquer outra pessoa. Eu tive uma vontade de matar aquela pessoa. Pois é, dominou, graças a Deus, então o trabalho é esse. Mas sabe,
Irmãos, o nosso coração, que é feito da mesma matéria-prima de todo mundo, ele é capaz de tanta coisa complicada, sentir tanta coisa complicada, querer tanta coisa complicada. Nós não somos naturalmente legais, a gente tem que lutar para ser. E às vezes os maus desejos vêm com tudo. Não se escandalize com eles. Ao contrário, uma das coisas para as quais os nossos maus desejos servem é para nos humilhar, para lembrar para a gente que a gente é gente. Porque às vezes a gente gostaria de ser algo mais do que gente, mas não é. E aí de repente você sente e você fala: meu Deus, que porcaria. Pois é, bem-vindo ao clube, né? É nós. Tenha compaixão dos outros, porque você sabe o que às vezes sobe no seu coração. Não se espante com nada, isso seria uma profunda infantilidade. Infantilidade não é virtude, é dominar os maus desejos, esse é o segredo. A palavra dominar vem da palavra dominus em latim, que quer dizer Senhor. Dominar os maus desejos significa ser senhor dos seus maus desejos, não deixar que eles arrastem a gente para atitudes precipitadas, para atitudes exageradas, porque os nossos maus desejos costumam nos levar por esse caminho, do exagero, da precipitação, do imediatismo. Dominá-los significa não ser arrastado por eles. Pois então, esse é o trabalho que nós pedimos que o Espírito Santo faça na gente nessa quaresma. Espírito Santo, me ajuda a dominar, a ser senhor dos meus desejos e não ser dominado por eles. Também por isso, na quaresma, a igreja dá para a gente uns conselhos: faça penitência, faça jejum. Quando você faz essas coisas, você está se treinando para dominar seus desejos. E se a gente não é capaz de dominar desejos que não são nem ruins, mas que às vezes são sentidos de maneira atropelada, que dirá os desejos ruins? Se eu não sei parar de comer porque é quarta-feira de cinzas, menino, eu tenho medo de você. Se você não consegue não comer uma coisa porque é quarta-feira, eu sei lá do que você é capaz, né? Se eu não sou capaz de desligar o controle da televisão ou do celular, sei lá, porque é quaresma e eu quero ficar um pouquinho mais saudável mentalmente, se eu não sou capaz de fazer pique, como é que eu vou dominar qualquer outra coisa? Então, durante a quaresma, a igreja nos dá uma dica boa, dica de mãe: faça penitência, faça jejum, diga não para algumas coisas que necessariamente não são ruins, mas que exigem que de vez em quando a gente ponha limite nelas, para que você possa treinar ser senhor dos seus desejos e não ser arrastado por eles. Senão, como é que fica? Ontem, eu nem sei que dia, hoje é quarta-feira de cinza. Ontem eu tive que ir no cemitério, ia para o cemitério do Caju, e perdi o caminho, porque quando eu vou ali pela Avenida Brasil, normalmente eu vou para ir para Bom Pastor, em Copacabana. Eu já estava quase entrando no túnel Marcelo Alencar, quando eu lembrei que eu estava indo para o cemitério. Falei: para! Porque a gente sabe, a gente vai sendo levado, e quando vai ver, já foi. Durante a quaresma, a igreja pede de nós uma atenção com o nosso interior, com as coisas que a gente permite que cresçam dentro dele, para que a gente aprenda a dominar a si próprio. A gente já falou aqui que um grande político, não era brasileiro, mas enfim, ele tem uma frase que é muito verdadeira:
o maior vencedor é o homem que vence a si próprio. E é verdade, na quaresma a gente tem a chance de lutar um pouco mais por isso. Depois, no prefácio da missa, que é o comecinho da oração eucarística, a igreja pede para a gente mais coisa. Ela diz assim, que por esse jejum quaresmal, o Senhor corrija os nossos vícios, eleve o nosso espírito e nos dê força e recompensa. Olha que beleza, nessa quaresma, Senhor, corrige a gente. Irmãos, ninguém gosta de ser corrigido, ninguém, porque significa que a gente errou, e reconhecer que é preciso de correção é algo bem difícil. Se a gente foi corrigido de maneira errada em algum momento, mais complicado ainda. Às vezes corrigiram a gente na frente de outras pessoas, sei lá, ou então não corrigiram, mas falaram que estava tudo errado, sei lá. Mas a Bíblia diz que o caminho da bênção, o caminho da providência de Deus, é o caminho que Ele abre nos corrigindo. Uma pessoa que não se deixa corrigir, é uma pessoa que vai por um caminho muito ruim. Ela não refaz o caminho, ela não ouve, ela não repensa. A igreja pede para a gente nessa quaresma, Senhor, corrige a gente, faz a gente perceber que às vezes o problema não está lá, está aqui. Faz a gente perceber onde a gente errou. Quando a gente é criança e começa a aprender a fazer problemas de matemática, você lembra disso? Do tempo da vovó. Eu tinha no meu colégio uma aula, uma disciplina que era chamada problemas. O colégio era bom, problemas. E o professor de problemas era um matemático que era astrônomo, cabelão desse tamanho. Eu hoje, olhando para trás, falo, eu podia ter aproveitado mais aquilo. Cara inteligente pra caramba. Os problemas eram ótimos para resolver. Problema no papel é ótimo para resolver. Depois, quando chegam os reais, é que o bicho pega, né? Mas olha, a gente fugia daquela disciplina, porque era problemas, que já não é um nome que atraia muito, e dada pelo pontinho, não vou dizer o nome dele, vai que você conhece, né? Que era matemático e astrônomo. Imagina, quando a gente aprendia problemas, se a gente errava algo, qual era a tarefa da gente, tendo errado? Errou, acabou. Procura onde foi o erro. Se foi um erro no começo, a resposta que saiu lá embaixo deve ter sido muito longe do que era para ser. Se foi um erro no final, pode ser que fosse uma resposta mais aproximada. Mas depois que você errava um problema, a solução dele, não estava acabada a lição. Volta, descobre onde você errou, refaz o caminho e tenta achar. Eu errei um sinal ali, era menos, eu botei mais. Eu errei, sei lá, um parênteses, eu tinha que ter feito a conta primeiro dentro, sei lá. Irmãos, nessa quaresma a gente tem que voltar nas nossas coisas e se perguntar, onde foi que a gente deixou de ouvir o Senhor e começou a se deixar levar pelo ímpeto, pela pressa, talvez pela cegueira da gente. Há coisas na nossa vida que não é porque estão erradas ou estão dando errado que acabaram e ponto. Se a gente voltar, a gente pode refazer e descobrir onde a gente errou e tentar recomeçar. Mas para isso a gente precisa ser uma pessoa corrigível. É o que a gente está pedindo nessa quarta-feira de cinzas. Senhor, me corrige, me ajuda a ver onde eu me perdi do Senhor, para começar de novo. Depois a oração
diz assim: nessa quaresma que o Senhor eleve o nosso espírito, eleve o nosso espírito. Vou dizer de outra maneira, que o Senhor suba o tom da vida da gente, que a gente possa buscar coisas do alto, de Deus, e que isso mude para valer a vida da gente, em coisas do dia a dia. Será que esse tipo de conversa tem a ver com o caminho que Deus quer que eu faça, elevando o meu espírito? Ou esse tipo de conversa me puxa para baixo? Será que esse tipo de coisa que eu ouço ou que eu vejo na internet me ajuda a fazer um caminho com Deus para cima? Ou será que isso me mantém numa superficialidade que não é nada boa, faz até mal para a minha cabeça? O Senhor quer elevar o meu espírito, mas como Ele faz isso? Me ajudando a ter atitudes, cultivar coisas que vêm do céu e me levam para o céu. Será que eu preciso rever algumas coisinhas na minha vida que talvez estejam me puxando para trás? Depois a oração diz que Ele nos dê nessa quaresma força e recompensa. Força todo mundo pede, né? De vez em quando eu sei que você pede: Senhor, me dá força para aguentar esse pessoal, me dá força para ir trabalhar hoje, me dá força para levantar da cama. Agora, recompensa. Ah, Senhor, eu agora, olha, legal, gostei dessa palavra, também quero uma recompensa. Pode ser qualquer coisa, posso achar um número sorteado da loto, posso, qualquer coisa, pode botar um Pix errado na minha conta, qualquer coisa eu vou entender que é recompensa. Pare de ser bobo. A recompensa de um cristão é Cristo. No evangelho de hoje, Jesus diz: há pessoas que fazem até coisas boas, esperando que os outros as aprovem. Já tem a sua recompensa, já receberam. Irmãos, a nossa recompensa está guardada nas mãos dele, e enquanto a gente não recebe dele, a gente precisa cuidar para que outras coisas não tirem a nossa atenção daquilo que de verdade a gente deve buscar. Eu ontem estava rindo com o senhor da Renova, ele é de um grupo de oração lá da Zona Oeste, gente boa toda a vida. Ontem teve o Rio de Água Viva, e quando acabou, fazem um monte de agradecimento, agradecem todo mundo, né? Agradecem o padre, agradeceram o padre Antônio José, e eu lá atrás, o que eu estava fazendo, eu continuei fazendo, porque, né, não vou me candidatar a nada esse ano, então, né, vou esperar um pouco mais, né? E aí, o moço que estava do lado desse senhor bateu: padre, se aplauso pagasse conta, eu falei: meu filho, eu estava feito, mas não paga, né? Não paga. Então, irmãos, se isso é verdade para bobagens, como pagar contas, que a gente tem que pagar, viu? Fez, tem que pagar. Isso tem que valer mais para a eternidade, viu? A aprovação que a gente busca, o motivo pelo qual a gente luta, e a recompensa está na mão dele. Se não, nada feito. Não se perca no meio do caminho. É bom quando as pessoas agradecem o que a gente faz? É claro que é. É bom quando alguém diz: isso foi legal. Mas não se perca nessas coisas. Desejar ou precisar demais dessas coisas, talvez fale de algo que na gente precisa ainda ser curado. Mas a nossa recompensa, é Ele, e é por Ele que a gente luta, e é Ele que faz tudo valer a pena. Por fim, hoje, quarta-feira de cinzas, vocês vêm para a igreja para o padre sujar vocês, né? E apesar de não ser dia santo, a igreja é sempre cheia na quarta-feira de cinza, que o povo gosta, né? Sai com a cara, o boi da cara preta, né? Porque a gente pode jogar que o povo quer, né? Manda mais, né? Mas você sabe
que essas cinzas significam que a gente quer recomeçar com Deus, né? Cinzas são o sinal de alguma coisa que já floresceu e secou, o sinal de alguma coisa que já teve viva e ardeu, apagou. Quando a gente recebe o sinal das cinzas, a gente está reconhecendo: Senhor, eu preciso que o Senhor me traga de novo a vida, eu preciso que o Senhor me acenda de novo. Sem o Senhor, nada de mim, nada em mim é bom. Hoje, diferente do que a gente faz nos outros anos, quando você receber as cinzas, você vai ouvir uma frase, que é a frase tradicional que se dizia quando se impunha as cinzas. Agora, no missal, que é o livro de orações da igreja, tem opções, e normalmente a gente diz: convertei-vos e crede no Evangelho. Mas a frase tradicional é: lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. E hoje a gente vai usar essa, para lembrar para a gente que tudo que não é assumido, tudo que não é abraçado por Cristo em nós, porque não é dele, vai passar e vai se perder num monte de cinzas. Mas ainda aquilo que morre em nós, o nosso corpo, se é acolhido, se é abraçado por Cristo, tudo que é dele vive para a eternidade. Essa época de carnaval aconteceu tanta coisa comigo. Eu falei que de manhã que eu vou escrever depois para não esquecer. Houve o combate do Apocalipse lá em Salvador, né? Gente, vocês me perdem tempo com isso. Ontem me explicaram que eu falei: tá, não, e aí depois o outro trio lá ainda tombou. Pronto, tá vendo aí o Apocalipse? Gente, pelo amor de Deus, vão ler a Bíblia, vão. Parem né? Mas teve coisa mais importante que aconteceu, muito mais importante. Apesar do batuque do carnaval, apesar do barulho do Rio de Água Viva, vocês sabem que a vida continua, né? O sofrimento continua, as pequenas coisas continuam. E nesse carnaval chegou para mim 2 notícias tristes de falecimentos. Uma de um jovem, 20 e pouquinhos anos, que estava há poucos meses recebendo a notícia de uma doença complicada, e a família toda cercando ele de carinho, mas o Senhor chamou. E aí a família mandou um áudio, o pai falando: olha, eu agradeço as orações por ele, eu sei que nenhuma delas se perdeu. E eu achei bonito que foi o pai, porque normalmente mulher, né, a gente identifica, mas por isso vocês têm que rezar pelos maridos, pelos pais de vocês. Quando um homem se torna um homem de Deus, rapaz, o negócio é... E esse pai dizia, no meio da doença, eu falava: Senhor, por que o meu filho, garoto bom, mas aí depois eu parei e pensei: perdão, Senhor, porque o que o Senhor tem para ele e para a gente, mesmo no meio de tudo isso, é algo grande. E eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. Faleceu também um outro rapaz, esse eu coloquei até na internet, depois de uns anos com uma doença degenerativa, foi descansar no Senhor, e eu virei fã desse cara, porque a doença foi paralisando o corpo dele, e ele só, agora na última etapa da doença, só mexia os olhos. E existe um programa de computador, Deus abençoe o bom uso da tecnologia, né, da internet. Existe um programa de computador que bota um teclado virtual na tela, e ele é sensível aos olhos da pessoa, e ele conseguia escrever só com o movimento dos olhos. Pois até o fim ele mandava mensagens de esperança no Instagram,
Pessoas com a doença entravam em contato com ele e ele encorajava essas pessoas, animava essas pessoas. E ele tinha decidido, ele falou isso: não, eu vou fazer o que eu puder para ajudar as pessoas que estão na mesma situação que eu, mas estão desanimadas, desesperadas. E foi assim até o final. Até o final. Eu comentei uma vez aqui com vocês que eu não gosto nada, que eu espero que seja uma expressão que a gente não use, quando uma pessoa morre depois de uma doença e alguém diz: fulano perdeu a luta para a doença. Gente, morrer não é perder luta para nada, porque, desculpa, eu vou contar uma coisa que você não sabia. Todo mundo aqui vai morrer. Desculpe. Sabe o que faz a gente perder a luta para uma doença? É a gente se tornar amargo, revoltado, é a gente se perder na dor da gente, e às vezes transformar a cruz da gente numa arma para machucar quem está em volta. Isso é perder para uma doença, isso é perder para qualquer coisa. Esse moço, chamado Marcelo, ele não perdeu para a doença, ele venceu a doença, porque a doença não impediu ele de ser um cara bom, um cara que fazia o bem, um cara que foi instrumento de Deus para outras pessoas. O bem que ele fez não vai terminar em cinzas. Mas hoje a igreja lembra para a gente: olha, nós somos isso aí. O que nós permitimos que Cristo abrace e traga para Ele, isso Ele restaura. E depois das cinzas, Ele traz de volta a vida. E o bem que a gente faz, isso não se torna cinzas, porque isso é guardado no coração de Deus para a eternidade. O resto, as coisas que talvez façam a gente hoje estar brigado com uma pessoa e com raiva de uma pessoa, amanhã, as coisas que a gente corre atrás, achando que não pode viver sem elas, às vezes lembrar disso, irmãos, ajuda a gente a repensar um pouquinho a vida, e quem sabe corrigir o nosso caminho, para que a gente não seja dominado por maus desejos, mas aprenda a dominar a gente mesmo. Que a gente possa lembrar hoje, como a igreja nos pede, que há muita coisa que vai passar e já está passando, e essas coisas não devem preencher o nosso coração e a nossa mente com medo, com desânimo, com preocupação exagerada. Mas existem coisas em nós e o bem que a gente faz que não passa. Isso é de Cristo, e o que é de Cristo depois das cinzas revive, renasce com Ele e para Ele na eternidade. Que a gente possa aprender a contar, como diz a Escritura, os nossos dias, sabendo que às vezes isso ajuda a gente a viver melhor, viu? Ajuda a gente a olhar para a vida e não deixar passar em vão o dia de hoje e tanta coisa boa que Deus nos está dando a chance de viver. Que a gente hoje possa começar um caminho melhor e que essa quaresma o Senhor possa transformar num tempo de renovo para a nossa alma, para que seja Páscoa, para que seja recomeço de verdade no nosso coração, daqui a pouquinho, quando a gente celebrar juntos a Páscoa de Jesus.